Mateus, capítulo 16, verso 24, e nós possamos compartilhar. Temos aí a projeção, para que você também possa acompanhar, você que está na nossa transmissão, você que está aqui com a gente no templo, aonde Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos repetir? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma das coisas mais surpreendentes nas Escrituras é quando nós vemos o quanto tempo Jesus ele passou em oração. Ele teve apenas 3 anos de ministério público, mas ele nunca estava tão ocupado para que não pudesse passar horas em oração. Ele orava diante de cada tarefa difícil que o confrontava. Ele orava com regularidade, ou seja, havia um hábito. E nós vemos assim também na vida de outros personagens das Escrituras, como Daniel, por exemplo, que regularmente buscava a Deus pela manhã, à tarde e no meio do dia. Nenhum dia Jesus começava ou terminava no qual ele não abrisse a sua alma na presença do Pai. Em contraste, nós oramos rápido, oramos descuidadamente, nós lemos a Bíblia muitas vezes apressadamente pela manhã, então nós dizemos até logo para Deus, aí vai chegar no final do dia que nós vamos lembrar de orar para pedir algumas poucas coisas ou algumas coisas que nos preocuparam durante o dia e então dormir. É assim muitas vezes a nossa vida de oração. Essa não era a forma de Jesus orar, também não é este o programa que Jesus desejou para nós. Ele queria que nós tivéssemos uma relação com o Pai mais íntima, mais próxima. Sabe, Jesus, ele passava noites inteiras em fervente oração e ele desejava que nós também aprendêssemos a nos relacionar com Deus assim como ele. E nós muitas vezes mostramos pouca perseverança e pouca persistência na oração, e é por isso que tão poucas vezes nós conquistamos as coisas, nós vencemos as batalhas, porque nos falta estrutura espiritual para tratar algumas questões. Há alguns anos, os jornais falavam de um homem em Washington, que ele passou 17 anos, insistindo numa ação de $81 mil contra o governo dos Estados Unidos. Mas nós não conseguimos muitas vezes passar nem 17 minutos orando pelo bem das nossas almas ou pela salvação de outras pessoas. Mas quando há alguma coisa que nos interessa, é interessante como nós somos persistentes. E isso é um grande equívoco, porque se nós entendêssemos a grandiosidade, a magnitude, o poder que a oração possui, nós não desvalorizaríamos a presença de Deus como muitas vezes nós fazemos. A Bíblia diz: orem sem parar, orem sem cessar. A oração deveria ser o motor de todo verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Nunca parar de orar, não importa quão escuro ou sem esperança possa parecer o seu caso. Nunca nós deveríamos parar de orar. Billy Graham, ele contou o caso de uma senhora que ela orou pela conversão do seu marido durante 10 anos. 10 anos ela levou orando pela conversão do seu marido. E ela disse que depois desse tempo, ele ficou mais duro ainda, mais duro do que nunca.
E a gente depois, puxa vida, eu estava conversando até realmente com uma pessoa que estava me perguntando, pastor, parece que quando a gente busca mais a Deus, parece que mais intensamente os desafios se mostram, né? Parece que mais as dificuldades aumentam, mas é exatamente esse o ponto que Deus está nos provando. E o evangelista recomendou que ela não parasse de orar, que ela continuasse orando. Algum tempo depois ela disse que o seu marido se converteu gloriosa e milagrosamente. Foi essa a expressão que ela usou. Ele havia se convertido no 11º ano da sua vigília de oração. E é isso que quer dizer orar sem cessar, é orar sem desistir, é orar sem se desanimar, é confiar no Senhor, independente de quão ruim aparentemente estejam as coisas. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos indignados com a decadência em que está a nossa sociedade. Ficamos indignados com a situação, né, o momento em que nós vivemos e com esse desprezo dos valores, dos princípios morais que está vivendo nossa sociedade. E muitas vezes a nossa atitude é que nós vamos às redes sociais para refletir a nossa indignação com comentários cheios de ódio, mas não é isso que Jesus faria. Não é isso que Jesus faria. Esse mundo, ele carece do verdadeiro amor, o amor que é revelado na cruz de Cristo. E só existe uma forma de transmiti-lo, e é através das nossas orações. Se nós queremos ser capacitados com um amor profundo por esses que a gente se indigna, nós precisamos orar. Se nós queremos que estes que estão promovendo uma situação tão degradante socialmente, nós precisamos orar. Quando a sociedade de Sodoma e Gomorra se achava em decadência, foi a oração de Abraão que salvou a sua família ali. Foi a oração de Abraão que salvou a família de Ló. Mais do que nunca, somente poderão seguir Jesus, nos anos que estão por vir, aqueles que forem capazes de negar a si mesmos, suas vontades, suas opiniões, para dar lugar à vontade de Deus e à sua palavra. Hoje nós vemos uma sociedade cheia de opiniões e ninguém sabe o que é certo. Cada um seguindo um curso, como dizia o livro de Juízes, cada um fazendo aquilo que lhe dá na cabeça. E nós precisamos começar a voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para não nos perdermos nessas ondas. E hoje a minha palavra é: quem pode seguir Jesus? Quem pode seguir Jesus? A minha primeira resposta a você é quem possui uma vida de oração e de dependência constante na presença de Jesus. Sabe, como Cristo demonstrou. Então vamos repetir comigo: quem pode seguir Jesus? A primeira resposta: quem possui uma vida de oração e dependência constante. Já foi profetizado que esse mundo vai caminhar para a degradação de valores, de princípios morais, para o aumento do pecado, da violência, da injustiça, do desprezo de Deus, assim como aconteceu nos dias de Noé. Vamos lembrar o que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, eu vou ler na versão da Nova Bíblia Viva. E olha o que diz lá: nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas, completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. Não se incomodarão com a imoralidade. Olha o que nós estamos vendo nos nossos dias. Serão rudes e cruéis. Escarnecerão daqueles que procuram ser bons.
serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, vão parentar, querem mostrar que são cristãs, mas vivendo uma vida que contraria isso, ou seja, não acreditam realmente em nada do que ouvem. Jesus, lá em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, também indicou que o nosso problema é uma desordem do coração. Ele fala, porque dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios, os desejos de possuir o que pertencem aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho, todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro e são elas que tornam as pessoas impuras. O problema do homem é uma desordem do coração. Por isso, a maior necessidade das nossas grandes cidades nesse momento é o evangelismo. Sabe, o apóstolo Paulo ficou no meio da cidade de Corinto, uma cidade pagã, uma cidade secular, imoral, violenta, e ele disse ali também, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A proclamação do Evangelho é ainda hoje a necessidade desesperada do homem. Nunca nós vamos reverter a inclinação moral sem um despertamento espiritual. E nunca teremos um despertamento espiritual até que a cruz de Jesus Cristo seja central em todo o nosso ensino, pregação e prática. Paulo, na sua carta aos Gálatas, testemunhou dizendo, eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A.W. Tozer, famoso escritor, ele escreveu que estar crucificado implica em 3 coisas. Primeiro, o crucificado tem os olhos sempre voltados para uma só direção. Segundo, ele não pode voltar atrás. E terceiro, ele não tem mais planos próprios. O homem que está crucificado não pode olhar para trás. A posição na cruz impede que ele olhe para trás. Por isso, é importante entendermos o que é estar crucificado. Nós só olhamos numa direção e apenas na direção de Deus. Quem se dispõe à cruz também diz adeus. Adeus é do goodbye mesmo, tchau, né? Porque é um compromisso sério. É uma mudança de vida, é sair de um tipo de vida para um outro tipo de vida. E além disso, o crucificado não tem mais planos pessoais, agora quem faz os planos dele é o Senhor. Não somos mais nós que tomamos as decisões. É como disse o apóstolo Tiago, se Deus quiser, amanhã faremos isto ou aquilo. David Brainerd, no diário da sua vida e trabalho entre os índios americanos, escreveu o seguinte, eu nunca me separei de Jesus e esse crucificado. Eu descobri que quando o meu povo estava agarrado por essa grandiosa doutrina evangélica de Cristo crucificado, eu não tinha de dar-lhe instruções sobre moralidade, porque eu descobri que uma coisa seguia a outra como fruto inevitável. Quando a gente começa a entender que eu estou crucificado com Cristo, os planos já não sou eu mais quem faço, a vida agora vivo para frente, não olhando para trás.
sabe? E a vida que agora vivo é uma vida de perdão, é uma vida que eu aceito o perdão de Deus. Eu não tenho mais vontade de viver vida imoral, eu não tenho mais vontade de viver uma vida que desagrada a Deus. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso na nossa aula de EBD, na nossa aula de escola bíblica. Quando as duas pessoas que testemunharam em nossa aula disseram, falei, o que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? Eles disseram, é porque agora eu me preocupo em agradar a Deus. Antes eu não me preocupava com isso. Antes eu vivia para mim mesmo, eu vivia para os meus prazeres, para a minha própria autossatisfação. Mas agora eu estou preocupado em agradar a Deus. Tudo o que eu ouço, o que eu vou ler, o que eu quero ver, aquilo que, sabe, as minhas mãos tocam, aonde os meus pés caminham, eu quero que seja agradável aos olhos de Deus. Porque é isso que prova que o Espírito Santo está na minha vida. Quando eu vivo uma vida cheia do Espírito, eu não quero desagradar a Deus. Eu quero glorificar ao Pai. Quando nós pensamos na razão por que Jesus foi à cruz, nós nos deparamos com os nossos pecados. Nós nos deparamos com a possibilidade de sermos condenados à separação eterna de Deus. Nos deparamos com o fato de que um justo morreu no lugar dos injustos para salvá-los. E este amor de Jesus demonstrado na cruz nos constrange. Desejamos então, ao olharmos para isso, corresponder a esse sacrifício com o sacrifício próprio das nossas vidas. Charles Spurgeon foi um grande pregador do século XX. Ele afirmou, não há no céu recebedores de coroa que não tenham sido aqui embaixo carregadores da cruz. Nós temos que nos lembrar, somente pode, a segunda coisa, somente pode seguir Jesus aquele que for capaz de assumir a sua cruz. Somente pode seguir a Jesus aquele que for capaz de assumir a sua cruz. Isso significa reconhecer o sacrifício que Jesus realizou por você. Significa aceitar o perdão de Deus para os seus pecados. Significa fazer morrer os seus desejos carnais, as suas vontades humanas, para começar a dar lugar a Jesus. Significa aceitar os planos de Deus para você, confiando que eles são os melhores planos da sua vida e que o seu amor e a sua bondade, a sua sabedoria vão garantir a sua vida de maneira plena. Há um vídeo que eu achei muito interessante, Billy Graham, que já é falecido, antes de falecer ele ainda pregava o Evangelho, mesmo com o mal de Parkinson, mesmo com todas as dificuldades, ele continuava carregando a sua cruz, ele fala sobre a cruz de Cristo. Eu quero colocar esse vídeo para que você possa refletir. Preste atenção neste vídeo e reflita sobre a cruz de Cristo na sua vida. There is no other way of salvation except through the cross of Christ. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. The only way to the Father, Father God, is through His Son, Jesus Christ. Now, why Jesus? He's the only one that was born into this world without sin. But more than that, He was the righteous one. And when you come to Him, you're clothed in His righteousness. God no longer sees your sin. He no longer sees your own heart. He sees Jesus. Now, I don't understand all about it. There are many things about the cross and about salvation that I do not understand. And I'm not told that I have to understand it all. I'm told that I'm to believe.
And anybody can believe. A blind man can believe. A deaf man can believe. An old person can believe. A young person can believe. And that word believe means commit. I commit my life totally to Him. Jesus Christ from the cross says, I will save you. I will forgive you. I will change you. I'll make you a new person if you come to the cross by repentance and faith. Come to Christ. When you come to Christ, you come by the way of repentance. Repent means to change your way of living and turn from your sins and turn to Jesus Christ and say, I'm a sinner. I need forgiveness. And I know that you're the only one that can change me. The Bible says, in spite of our rebellion and rejection, God loves you. He loves you so much that He gave His Son to die for your sins. And when Christ died on that cross, He became guilty of lying. He became guilty of slander. He became guilty of jealousy. He became guilty of the most filthy, dirty sins. Christ took the hell that you and I deserve. Now God said, receive Him, believe in Him, put your trust and your confidence in Him, and I will forgive your sins, and I will guarantee you eternity in heaven. It's all yours, and it's all free. All you have to do is receive it. Today, I'm asking you to put your trust in Christ. I'm going to ask you to pray this prayer, sentence by sentence, after me. Dear Heavenly Father, I know that I'm a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe you've died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins. I repent of my sins. I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. He's alive. I've given my life not to a dead Christ, but to a living Christ. And He's given me a song to sing. He's given me a flag to follow. I have reason for existence. I know where I've come from. I know why I'm here. I know where I'm going. Do you? Esse vídeo você pode encontrá-lo também no YouTube. O tema é A Cruz de Cristo, de Billy Graham. Se você não conseguiu acompanhar tudo rapidamente agora, você depois pode ler. Mas no final ele faz uma pergunta: você sabe para onde você está indo? Você sabe realmente para onde você está indo? Porque você hoje pode ter seu acesso garantido aos céus. Muitas pessoas estão morrendo em nosso tempo e nós não sabemos quem será o próximo. A pergunta é, nós sabemos para onde nós estamos indo? Precisamos de uma vida de oração, para que a nossa vida ela esteja dentro da perspectiva de Deus, para que nossos pensamentos eles estejam orientados pelos pensamentos de Deus, para que o nosso coração esteja afagado e tendo a sabedoria de Deus. Mas nós precisamos também de negarmos-nos a nós mesmos para podermos carregar a nossa cruz. E essa cruz significa espelhar a vida de Jesus em minha vida. Significa confiar como Jesus confiou. Apesar de todas as coisas que Ele atravessou, Ele venceu, porque Ele venceu na presença de Deus, mas Ele também aprendeu
a ser obediente, se dispor à vontade do Pai, a confiando em todos os momentos da sua jornada, até o dia em que ele foi assunto aos céus, até o dia em que ele subiu aos céus. Sabe, a cruz de Cristo nos faz lembrar que nós também precisamos colocar a nossa vida no altar da graça de Deus. Que nós também precisamos nos colocar diante do Senhor. Precisamos fazer uma oração como esta: Senhor, eu não vou mais ser negligente no cuidado da minha relação contigo, ó Pai. Senhor, eu vou orar continuamente, crendo que Tu irás me ouvir e conceder o meu pedido. Eu creio nas minhas orações, porque creio que Tu me ouves. Contudo, que seja feita não a minha vontade, mas a Tua, porque eu sei que sou pecador, que sou falho em meus pensamentos e decisões. Não tenho conhecimento de todas as coisas, dos pormenores que rodeiam este mundo. Hoje eu assumo minha cruz, eu me coloco aos pés do Senhor Jesus, reconheço minhas fraquezas e imperfeições, e diante dessa mesma cruz também me levanto vitorioso. Porque creio que Tu perdoaste, apagaste meus pecados. Porque eu vejo na cruz a demonstração mais profunda da Sua bondade para comigo, do Teu amor, da Tua grande misericórdia, que me dão conforto e paz. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Essa tinha que ser sempre as nossas orações. Sabe, nós precisamos orar a Deus dessa forma. Precisamos persistir na presença de Deus sempre. Precisamos confiar em Deus sempre. E se temos que levar a cruz, temos que levá-lo com a sabedoria de que Deus nos ama. E se a cruz estiver pesada, podemos saber que Ele irá nos escorar, Ele irá também nos auxiliar, e nós vamos prevalecer, porque essa cruz nos garantiu a vitória. E nós precisamos olhar para ela, sabendo que na cruz nós somos vencedores. Fora dela, nós estamos derrotados. Fora dela nós estamos condenados, mas na cruz nós fomos libertos. Olhemos para a cruz de Cristo, vivamos debaixo dessa cruz. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar. Glorioso Deus e Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Ó Deus, que nós possamos permitir que os nossos corações sejam dirigidos, ó Deus, pela Tua vontade. Que nossas orações sejam, não no anseio de encontrar respostas em primeiro lugar, mas de nos relacionarmos com o Senhor. Porque o que nós mais precisamos é de relacionarmos-nos contigo, Senhor, para que possamos ter a Sua mente, para que possamos vivenciar os Teus pensamentos, para que possamos ter a sabedoria necessária para viver neste mundo, Senhor, para que possamos espelhar a Tua imagem. Mas também isso não pode acontecer sem que nós vamos para a cruz, aonde sejamos ali, meu Deus, crucificados em toda a nossa vaidade, em todo o nosso egoísmo, em todas as nossas vontades, para deixar então prevalecer a única e exclusiva vontade do Senhor Jesus nas nossas vidas, Pai. Para que então possamos ser dirigidos até os céus, para que possamos ser levados à vida de esperança que o Senhor nos prometeu, para que possamos trilhar sobre este mundo em vitória, em certeza inabalável da nossa vitória, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque
Jesus veio a este mundo para mudar a nossa maneira de ver o mundo. Porque antes estávamos perdidos e agora nós fomos encontrados. E nós já não mais precisamos continuar perdidos. Já não precisamos mais ficar com medo. Já não precisamos mais olhar para o futuro e pensarmos que não há solução, porque a solução já foi confirmada numa cruz. E nós, meu Deus, te louvamos, ó Deus. Te agradecemos porque nada pode tirar do nosso coração esta paz. Nada pode tirar do nosso coração esta alegria. Venha o que vier no amanhã, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. E nós te louvamos, meu Deus, e te bendizemos eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.